Em um mundo definido por poder, privilégio e prestígio, um jovem nobre abriu mão de tudo, não por glória ou fama, mas por Cristo. Ele era um príncipe, herdeiro de uma das famílias mais poderosas da Itália. Mas, em vez de um trono, escolheu uma batina. Em vez do luxo, escolheu a pobreza. E, no auge da juventude, deu a vida pelos pobres e doentes. Esta é a história de São Luís Gonzaga, jesuíta, místico e padroeiro da juventude católica. Luís Gonzaga nasceu em 9 de março de 1568, no castelo de Castiglione delle Stiviere, perto de Mantua, no norte da Itália. Ele era o filho mais velho de Ferdinando Gonzaga, marquês de Castiglione, e estava destinado a uma vida de honra militar e nobreza. Desde cedo, Luís foi imerso nos costumes da corte. Com apenas 4 anos de idade, vestia uma armadura em miniatura e acompanhava o pai em campanhas militares. Aos 7 anos, ele já servia em funções da corte, aprendendo latim e as artes da diplomacia, mas em meio ao brilho dos palácios e privilégios, algo mais profundo se agitou no jovem Luís. Aos 9 anos, Luís teve um despertar espiritual. Começou a rezar devotamente, a praticar penitência e a estudar a vida dos santos. Um ponto de virada ocorreu quando leu um livro sobre a vida dos missionários jesuítas. O fogo do amor divino ardia em seu coração e ele fez um voto secreto de castidade. Luís começou a rejeitar as vaidades de sua posição social. Jejuava, abstinha-se de carne, evitava conversas fúteis e até se recusava a olhar as mulheres de frente. Tão determinado estava a viver em pureza de coração. Sua família, no entanto, tinha outros planos. Quando Luís anunciou seu desejo de se tornar jesuíta, seu pai ficou furioso. Os Gonzaga tinham glória militar e influência política para defender, e Luís era o herdeiro. Seu pai tentou de tudo: ameaças, subornos, pressão de parentes, até mesmo influência real, mas Luís permaneceu firme. Finalmente, após anos de resistência, seu pai cedeu. Aos 17 anos, Luís renunciou à sua herança e ingressou na Companhia de Jesus em Roma. Como noviço jesuíta, Luís abraçou uma vida de estudo, obediência e serviço. Era conhecido por sua humildade, oração profunda e extrema devoção à Eucaristia. Frequentemente absorto em contemplação, parecia já viver no céu. No entanto, sua saúde era frágil. Sofria de doença renal e dores de cabeça constantes. Seu diretor espiritual, São Roberto Bellarmino, aconselhou-o a moderar suas penitências. Mas o anseio de Luís por Deus o tornou ávido por sacrifícios. Em 1591, uma peste mortal atingiu Roma. Enquanto muitos fugiam da cidade, os jesuítas ficaram para trás para cuidar dos doentes e moribundos. Luís se voluntariou com entusiasmo. Ele mendigava nas ruas pelos pobres e carregava vítimas da peste para o hospital. Por fim, ele próprio contraiu a doença, provavelmente de um paciente infectado que carregava nos braços. Embora tenha permanecido em agonia por meses, Luís enfrentou a morte com paz e alegria. Ele sempre disse que queria morrer servindo a Cristo nos pobres. Na noite de 21 de junho de 1591, com apenas 23 anos, São Luís Gonzaga entrou na vida eterna. Luís foi canonizado em 1726 pelo Papa Bento XIII, que mais tarde o declarou padroeiro da juventude católica. Ele também é o padroeiro dos estudantes e dos que sofrem de peste e AIDS. Seu corpo repousa na igreja de Santo Inácio de Loyola, em Roma, sob um magnífico altar barroco, visitado anualmente por milhares de jovens peregrinos. São Luís Gonzaga continua sendo um exemplo radiante de santidade juvenil, um desafio a viver não para si mesmo, mas para algo muito maior. Sou um pedaço de ferro torto, disse ele certa vez. Entrei na religião para ser endireitado pelo martelo da mortificação e da penitência. Que nós, como ele, tenhamos a coragem de escolher Cristo em vez do conforto, a santidade em vez da honra e a alegria eterna em vez do louvor terreno. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Em todas as épocas, a Igreja foi abençoada com almas de virtude heroica, bispos, eruditos, papas, cônsules e fiéis leigos, que se posicionaram corajosamente pela verdade. Hoje, refletimos sobre 5 desses campeões da fé: São Paulino de Nola, São João Fischer, São Flávio Clemente, o Beato Inocêncio V e São Tomás Moro. São Paulino de Nola, c. 354-431, nascido em uma nobre família romana em Bordeaux,
Paulino ascendeu rapidamente na vida pública. Era bem educado, senador e chegou a se tornar governador da Campânia. Mas, após uma série de tragédias pessoais, incluindo a morte de seu único filho, Paulino abriu mão de sua riqueza e poder, optando por uma vida de santidade. Junto com sua esposa Terásia, abraçou o ascetismo cristão e se estabeleceu em Nola, perto do túmulo de São Félix. Lá, ele viveu como monge, escreveu belos hinos e poemas e ofereceu hospitalidade aos peregrinos. Por fim, Paulino foi ordenado bispo de Nola. Era conhecido por sua humildade, erudição e caridade. Suas cartas a Santo Agostinho e São Jerônimo revelam um homem de profunda fé e vigor intelectual. São Paulino faleceu por volta do ano 431. Sua festa é celebrada em 22 de junho, e ele continua sendo um exemplo brilhante de como uma vida de privilégios pode ser transformada em uma vida de serviço a Deus. São João Fisher, de 1469 a 1535. São João Fisher foi bispo de Rochester e um dos teólogos mais eruditos da Inglaterra. Amigo íntimo de Erasmo, foi reitor da Universidade de Cambridge e admirado por sua piedade e intelecto. Mas seu maior legado veio quando ele se destacou entre os bispos da Inglaterra ao se recusar a aceitar o divórcio do rei Henrique VIII da rainha Catarina de Aragão e o ato de supremacia, que o declarou chefe da Igreja na Inglaterra, preso e encarcerado na Torre de Londres. Fisher foi finalmente executado em 22 de junho de 1535. Poucas semanas antes de sua morte, o Papa Paulo III nomeou cardeal, embora o chapéu vermelho nunca tenha chegado à Inglaterra. Ele morreu como mártir, declarando: "Eu morro pela fé da Igreja Católica de Cristo." Sua festa é celebrada com a de seu amigo e companheiro mártir, São Tomás More. São Flávio Clemente, século I depois de Cristo. Flávio Clemente foi cônsul romano sob o imperador Domiciano, e parente do próprio imperador. Mas sua conversão secreta ao cristianismo o colocou em grave perigo, de acordo com fontes cristãs antigas, incluindo Eusébio e São Jerônimo. Clemente se recusou a participar de rituais pagãos. Por isso, foi acusado de ateísmo, termo usado para cristãos que negavam os deuses romanos, e condenado à morte. Ele foi executado por volta de 95 d.C., e sua esposa, Domitila, foi exilada. A história deles reflete o alto custo de seguir a Cristo na igreja primitiva, mesmo para aqueles em posições de poder. São Flávio Clemente se destaca como uma nobre testemunha da fidelidade a Cristo em meio aos perigos da Roma Imperial. Beato Inocêncio V, c. de 1225 a 1276, nascido com o nome de Pedro de Tarentaise, na França, o Beato Inocêncio V foi um brilhante teólogo dominicano e mestre na Universidade de Paris. Aluno de São Tomás de Aquino, tornou-se uma voz influente no movimento escolástico, desempenhou um papel fundamental na diplomacia eclesiástica e ajudou a trazer a paz aos estados em guerra. Em 1276, foi eleito Papa, o primeiro dominicano a ascender à Cátedra de Pedro. Seu papado foi breve, durando apenas 5 meses, mas ele deixou uma forte impressão como um homem culto, reformador e íntegro. Embora ainda não tenha sido canonizado, o Beato Inocêncio V é venerado por sua sabedoria e virtude. Sua festa é celebrada pela Ordem Dominicana em 22 de junho. São Tomás More, de 1478 a 1535, homem de letras, advogado habilidoso e autor de Utopia. Tomás More ascendeu ao cargo de Lord Chanceler da Inglaterra sob Henrique VIII. No entanto, a fidelidade de More ao Papa e à Igreja Católica o colocou em conflito direto com o rei. Assim como John Fisher, ele se recusou a fazer o juramento de supremacia. Aprisionado na Torre de Londres, passou seus últimos dias em oração e silêncio. Executado em 6 de julho de 1535, More declarou: "Morro como bom servo do rei, mas primeiro de Deus." Foi canonizado em 1935, ao lado de São João Fisher. Juntos, eles se erguem como pilares da consciência contra a tirania e defensores da liberdade religiosa, da Roma antiga à Inglaterra renascentista. Esses homens santos nos lembram que vale a pena viver e morrer pela verdade. Que a coragem de São Paulino, São João Fisher, São Flávio Clemente, do Beato Inocêncio V e São Tomás More nos inspire a caminhar fielmente nas pegadas de Cristo. Rogai por nós. Nas colinas ondulantes do norte da Itália, em uma pequena vila chamada Castelnuovo d'Asti, nasceu em 15 de janeiro de 1811 uma criança que se tornaria um modelo de vida sacerdotal para gerações futuras.
Seu nome era José Cafasso. Nascido em uma família de agricultores devotos, José era fisicamente frágil e sofria de uma coluna curvada. Mas sua alma ardia em um desejo de santidade e serviço desde cedo. Com apenas 12 anos, ingressou no seminário de Chieri, demonstrando sinais de profundo intelecto, compaixão e uma devoção especial à Eucaristia e à Nossa Senhora. Eram tempos de grande convulsão política e social na Itália. As guerras napoleônicas deixaram cicatrizes na terra e em seu povo. E a Igreja lutava contra os desafios da modernidade, do anticlericalismo e da pobreza. Nesse contexto, José Cafasso foi ordenado sacerdote em 1834, na cidade de Turim, capital do Piemonte. Turim era uma cidade em crescimento, lar de crescente pobreza urbana, criminalidade e abandono dos pobres. Mas também era um lugar onde o Espírito Santo estava em ação. Nesta cidade surgiu um número notável de santos: São João Bosco, o Beato Giuseppe Alamano, São José Bento Cotolengo e outros, homens e mulheres que se dedicaram aos mais vulneráveis. Entre eles estava o padre José Cafasso. Em vez de fundar uma congregação religiosa, Cafasso escolheu um caminho mais tranquilo. Tornou-se professor no Colégio Eclesiástico de Turim, um seminário destinado à formação de jovens padres diocesanos. Lá, tornou-se um pai espiritual para muitos, e sua missão era clara: formar padres santos, fiéis e humildes. Entre seus alunos estava João Bosco, um jovem seminarista de sua cidade natal. Cafasso viu em Bosco uma grande alma e o orientou não apenas na teologia, mas também na caridade pastoral. Bosco diria mais tarde sobre seu mentor: ele foi o modelo sobre o qual tentei moldar minha própria vida sacerdotal. São José Cafasso era profundamente comprometido com a vida sacramental. Era conhecido por seu trabalho incansável no confessionário, muitas vezes ouvindo confissões por horas a fio. Ele enfatizava a importância da confissão frequente, tanto para os fiéis quanto para os padres, acreditando que era a chave para a renovação das almas. Ele também tinha um profundo amor pela Sagrada Eucaristia, e foi de suas longas horas de oração diante do sacrário que ele extraiu forças para seu ministério. Mas talvez seu ministério mais marcante e heróico tenha sido para aqueles que muitos haviam abandonado, os prisioneiros, especialmente os condenados à morte. O padre Cafasso tornou-se um visitante regular das prisões de Turim, oferecendo consolo, orientação espiritual e os sacramentos aos criminosos que aguardavam execução. Ele caminhou com eles até a forca, rezando com eles, segurando suas mãos, exortando-os ao arrependimento e mostrando-lhes o rosto da misericórdia de Deus em suas horas finais. Após uma vida de serviço incansável, São José Cafasso faleceu em 23 de junho de 1860, com apenas 49 anos. Seus restos mortais foram sepultados no Santuário da Consolata, em Turim, local que permanece como local de peregrinação. O Papa Pio XII o canonizou em 1947, declarando-o padroeiro dos capelães prisionais, e em 1950, ele foi nomeado um dos santos padroeiros do clero italiano. Hoje, seu legado permanece vivo, não em grandes instituições, mas nos corações dos padres, na conversão de pecadores e na missão contínua da Igreja de alcançar os esquecidos e condenados. Ele é contado entre os santos sociais de Turim, um título que reflete o profundo impacto que ele teve não apenas dentro dos muros da Igreja, mas nas ruas, nas prisões e nos corações da cidade. Em um mundo ainda faminto por misericórdia e santidade autêntica, a vida de São José Cafasso permanece como um lembrete atemporal. O maior poder não reside na autoridade, mas na compaixão; não na eloquência, mas no serviço humilde; não nos aplausos, mas na silenciosa fidelidade a Cristo. São José Cafasso, o sacerdote da forca. Festa, 23 de junho, padroeiro dos capelães prisionais e do clero na Itália. Rogai por nós. Na tranquila região montanhosa da Judéia, muito antes do início do ministério público de Jesus, ocorreu um nascimento milagroso, um nascimento predito por anjos, enraizado na profecia e vital para a missão da salvação. Esta é a história do nascimento de São João Batista, a voz que clama no deserto. Séculos antes do nascimento de João, o profeta Isaías escreveu: uma voz clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Isaías 43, a vinda de João não foi acidental. Ele foi escolhido, um precursor, uma ponte entre o Antigo e o Novo. O pai de João, Zacarias, era sacerdote da ordem de Abias. Sua esposa,
Isabel era da linhagem sacerdotal de Arão. Ambos eram justos diante de Deus, mas seu lar permanecia em silêncio. Eles não tinham filhos. Isabel era avançada em idade. Então, tudo mudou. Um dia, enquanto Zacarias servia no templo, o arcanjo Gabriel lhe apareceu. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, e tu lhe porás o nome de João. Lucas 1:13. Mas Zacarias duvidou. E, por sua incredulidade, ficou mudo, incapaz de falar até que a profecia se cumprisse. Logo, Isabel concebeu e, no seu 6º mês, outro evento milagroso ocorreu. Sua jovem prima Maria, agora grávida de Jesus, veio visitá-la, quando Maria a saudou. O ainda não nascido João saltou no ventre de Isabel, o primeiro a reconhecer o Messias. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Lucas 1:42. Quando chegou a hora, Isabel deu à luz um filho. Na sua circuncisão, os parentes presumiram que ele receberia o nome do pai. Mas Isabel disse, não, ele será chamado João. Ainda mudos, Zacarias escreveu em uma tábua, seu nome é João. Naquele momento, sua língua se soltou. Cheio do Espírito Santo, ele louvou a Deus e profetizou, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante do Senhor, a preparar os seus caminhos. Lucas 1:76. João cresceu e se fortaleceu em espírito. Mais tarde, ele emergiria do deserto, vestido com pelos de camelo, pregando o arrependimento e batizando no Jordão. Sua missão era clara, preparar o mundo para o Cordeiro de Deus. O nascimento de São João Batista é mais do que uma história milagrosa. É um lembrete de que o tempo de Deus é perfeito, suas promessas são verdadeiras e seu plano sempre se desenrola, mesmo no silêncio. É necessário que ele cresça, que eu diminua. São João Batista, João 3:30. Obrigado por assistir às Lendas dos Santos. Se esses santos extraordinários te inspiraram, ajude-nos a compartilhar a luz deles. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se para apoiar mais conteúdo que fortaleça a fé. Seu apoio mantém essas histórias sagradas vivas. Deus abençoe a todos.